Estamos de volta, esse é o Visita na Record, hoje celebrando um ano desse programa que você adora acordar domingo de manhã, ficar bem informado e também os 125 anos da cidade de Bauru. Hoje com a prefeita Suelen Rosim e vamos agora trazer um panorama, né? Nesse momento de pandemia, saúde é o que interessa. Temos aí cerca de 400 mil habitantes em Bauru? 400 mil habitantes, uma cidade enorme, né? E já tínhamos desafios grandes antes mesmo da pandemia ser uma realidade no mundo. Então, não podia ser diferente. Acho que foi o maior desafio para mim, enquanto pessoa, foi realmente administrar uma prefeitura em 7 meses e também com a pandemia. Exato, você falava dos anseios aí, daquelas metas que você quer mudar na cidade, trabalhar aquilo, isso, só que não dá para pular a pandemia. A primeira coisa, quando você chegou, já estava ali, precisamos lidar com isso. Falando sobre a saúde, né, o suporte em toda a nossa cidade, como é que a gente conta aí para o pessoal que está acompanhando a gente, né? Ó, Bauru está registrando, para você ter uma ideia, mais de 54 mil casos positivos, pouco mais de 1.100 óbitos e é a referência na DRS, o Departamento Regional de Saúde 6. Portanto, recebe pacientes de outros municípios também. E a gente tem uma boa notícia diante disso, né? Pandemia, números em alguns momentos difíceis na nossa cidade, só que os números vêm diminuindo, minha gente. Inclusive, números de internações em UTI vêm caindo por conta de um avanço na vacinação. Graças a Deus. Mas antes da vacinação, Suelen, como é que a gente entende o sistema de saúde de Bauru com tanta gente também vindo para cá? Olha, o sistema de saúde de Bauru sempre foi um dos maiores desafios. Quando eu assumi, eu já sabia que ia ser o nosso gargalo, assim, né? E que enfrentar isso e no ano pandêmico ia demandar de mim, de uma equipe, muita dedicação em como a gente ia pensar isso, porque é uma grande responsabilidade, né? Para começar, quando a gente assumiu, dezembro tinha opção de manter fechado ou manter aberto, e janeiro manter fechado ou manter aberto, e janeiro, dezembro era o antigo prefeito, e janeiro eu já tinha que decidir no primeiro dia de janeiro. E sem você ter acesso à máquina, né? Sem você estar ali com a sua equipe mesmo, assumindo e tocando. E a grande responsabilidade que é você ter que ajustar, dar condições para a população não correr riscos da pandemia ser muito intensa na cidade e, ao mesmo tempo, uma pandemia parte 2. Né? Porque 2020 a gente já passou um período muito difícil da pandemia, ainda que todo mundo estava conhecendo, tentando imaginar o que era isso, né? Acho que no começo da pandemia nós não sabíamos ao certo o uso de máscara, Sim. O que dá para fazer, até a própria ciência. Medicamento, até a própria ciência teve que se adequar a essa realidade. Já quando eu assumi em diante, a gente já tinha mais outros reflexos, né? Que eu sempre falo, as pessoas imaginam no ano pandêmico que uma prefeita ou um prefeito, ele tem que chegar, sentar no gabinete e só demandar sobre o que acontece na pandemia. E, na verdade, quando eu assumi, eu vi que não tinha como. Eu falei, eu sou prefeita de uma cidade de 400 mil habitantes, eu tenho que olhar a pasta da saúde, mas eu tenho outras demandas, educação, que são mais emergenciais, né? Você tem a própria infraestrutura do município em si, você tem a economia da cidade. Então, assim, todas essas coisas caíam na minha mesa naquele começo de ano, que eu tinha que falar assim, olha, o que a gente pode fazer para tentar equilibrar a situação? Porque a gente está vendo um segundo ano de pandemia. Então, agora, nesse segundo ano, além da pandemia, eu tenho que discutir os reflexos que a economia está tendo diante de um fechamento brusco do comércio. E não era só o fechamento do comércio em si, era o sustento das famílias. Então, eu não tinha como, né, não discutir o assunto e tentar um equilíbrio ali. Aí eu tomei essa decisão. Então, a minha gestão nos últimos 7 meses sempre abriu muito diálogo e eu falo assim, de ser realista. Uma coisa é você ignorar a situação e a gente nunca optou, eu nunca optei e nem a nossa equipe de saúde optou em ignorar a situação. Pelo contrário, foi realmente ser o mais realista possível. Então, eu falo que Bauru, no nosso tamanho de cidade, né, são quase 400 mil habitantes, a situação poderia ser ainda mais grave se a gente não tivesse que tentado dar respostas mais rápidas. Né? A gente já via de um sistema de saúde em termos de hospital, de leitos, bastante deficiente. Eu falo, enquanto repórter, eu falava inúmeras vezes sobre Bauru ter poucos leitos pelo tamanho da cidade que é. E a gente tem que receber as pessoas da região, então não se nega atendimento para ninguém. Né? Então, você tinha um sistema deficiente, a ausência de um hospital de retaguarda dentro do município, você tem que discutir isso amplamente, porque são várias cidades, discutir isso em nível estado e em nível União. Então,
a situação ia se agravando na medida. Então, muitas coisas hoje que a gente fala, eu prefiro sempre pensar, e eu posso afirmar isso com muita convicção e certeza, que nós vivemos momentos muito difíceis, mas internamente, hoje, olhando dentro das nossas reuniões, dentro do que a gente discutiu, a situação poderia ter sido muito mais grave se nós não tivéssemos tomado algumas atitudes nos nossos equipamentos mesmo, né? Então, a gente teve que abrir leito onde não tinha, não tínhamos hospital de retaguarda e transformamos em um. Então, muitas medidas iam sendo tomadas. Então, a gente enfrentou essa pandemia, não da melhor, foi o melhor dos universos, não, mas foi o melhor que Bauru conseguia fazer. Que quem está dentro do sistema de saúde hoje sabe. Então, eles realmente fizeram muita coisa perto do que a gente tinha condição de fazer. Né? E a pandemia não é, eu falo assim, eu discuti muito isso, eu falei, a pandemia, gente, ela não é brasileira, ela não é bauruense. Não é o prefeito ou o gestor ou quem for que ocasiona mais ou menos. É um momento difícil para todo mundo. A diferença é que a gente realmente tem que fazer algumas escolhas. Então, eu optei em falar, gente, você tem que se cuidar e cuidar dos seus, porque é a melhor forma da gente administrar a pandemia nesse momento. E aí nós continuamos vencendo, né? As eficiências do sistema de saúde é um desafio por dia, exatamente. Né? Quer dizer, caminhando. Do lado de cá, a gente viu aqui muitas reclamações, né? Muitos registros aí de pessoas esperando por fila, né? Em leito Exato. de UTI. Ou seja, foram momentos complicadíssimos Muito. que Bauru enfrentou, mas que, como você disse aí, poderiam ter sido piores, poderiam ser números maiores se a gente não tivesse tido toda essa estrutura, né? Pela quantidade também de atendimentos que foram feitos Exato. e que estão sendo feiros, né? E a vacinação está em pleno andamento, Graças né? a Deus. Mais da metade da população, é isso? Já Pois recebeu a primeira dose? A gente já bateu primeira dose, só a primeira dose, 200 mil doses. Isso significa muito pra gente. O sábado retrasado, a gente chegou a vacinar, foram 23 mil vacinas ao todo, 7.100 doses só Bateu Covid, recorde. mais H1N1. Então, assim, fica até o meu agradecimento aqui aos profissionais, os que estão na linha de frente, né? Acho que é importante ressaltar. Estamos celebrando 125 anos de Bauru e essas pessoas merecem, na verdade, um parabéns mais do que especial. Com certeza. Os que estão na linha de frente, na urgência e emergência, e aqueles que estão hoje trabalhando para nos dar um fôlego de vida, que é a vacina. Então, são vários pontos de vacinação. Uma equipe muito engajada que compra a ideia mesmo, que fala, olha, tem vacina aqui, prefeito, a gente vai vacinar. Então, trabalha aos sábados, quando dá, trabalha o fim de semana, tentando minimizar os erros da melhor forma possível, porque as pessoas não imaginam como é fazer uma vacinação em que você tem vacinas diferentes, que você tem primeira e segunda dose, então é muita coisa, a responsabilidade deles é muito grande. Um frasco é único para uma, no outro Exato. não, tem que dosar várias. É uma estratégia, minha gente. Exato. Agora, se tem uma coisa que realmente começou a andar, pelo menos foi a esperança de muitos bauruenses, foi o Hospital das Clínicas, que até então, aqueles andares ali, não tinha nenhuma movimentação e pelo menos 2 conseguimos com um hospital de campanha. Como é que está hoje, assim, o Hospital das Clínicas? Terminou a pandemia, ele vai continuar existindo? Olha, você sabe que quando eu assumi, um dos meus desafios eu falei, olha, agora é a hora da gente fazer o máximo que a gente puder para o Hospital das Clínicas ser uma realidade. Não é uma bandeira da minha gestão, não, pelo contrário, a sociedade, outras pessoas que passaram pela prefeitura, a população de Bauru cobra e precisa desse hospital, porque a gente sabe bem como que é esperar por vaga, esperar por leito, a gente faz isso nos últimos... A última ação que eu fiz reunião recente era uma ação lá de 2003, assim, são coisas muito longas que vêm. Exato. Então, o HC hoje, ele precisa ser uma realidade. A parte boa, né, se é que a gente pode tirar alguma coisa, eu falo assim, a Copa do Mundo deixou uma herança, que são os estádios pelo Brasil afora. Eu acho que essa pandemia tem que nos deixar hospitais em condições de atendimento para a nossa população. E eu acho que se existia um fio de esperança, falou, olha, a pandemia nos trouxe marcas muito difíceis, pessoas que perderam a vida, mas foi ali que o HC abriu, sabe? Para atender o futuro. Porque hoje a gente tem muita gente esperando na fila por outras doenças graves. E isso nos preocupa, esse é um pós-pandemia, né? E o HC hoje, eu sinto que é uma luz no fim do túnel, né? Nós implantamos 10 leitos de UTI com recursos do município. Deu muito trabalho, mesmo com uma ação judicial, a gente teve que ter muito diálogo para fazer dar certo. Abrimos os 10 leitos. Tem outros leitos que serão abertos pelo Estado agora, né? Acho que nos próximos 15 a 20 dias. Esses leitos já estão sendo montados, inclusive, tive essa informação
recente, então até esse fim do mês de agosto, eu diria, a gente pode ter mais leitos implantados no Hospital das Clínicas. Mas o grande ganho, e a gente já vem conversando e vem se colocando à disposição enquanto município para fazer a parte dele, é que a gente feche 2021 com o HC hospital, né? Porque hoje o nosso HC, que a gente chama, é um hospital de campanha. Exato. E as expectativas são muito boas, tá? Para que o HC vire uma realidade para nós aí no final desse ano ainda. Eu não enxergo o fechamento dele pós-pandemia. Eu acho que essa é a parte boa. Eu tenho expectativa de abertura. Politicamente, o que a gente puder fazer, e a gente tem tentado fazer, é a nossa parte para isso ser realidade. Mas as notícias são boas. Que bom, a gente também, viu? Até porque é uma estrutura e tanto, né? Uma coisa linda lá. Claro que você está de olho no nosso jornalismo também, ficar por dentro disso. Agora, prefeita, são tantos assuntos que a gente gostaria de dizer aqui, mas 125 anos de Bauru, a gente não pode deixar de lembrar das coisas boas que a cidade tem, né? Que oferece. Exato. Pontos turísticos maravilhosos. Eu vou te falar, não era daqui, estou aqui há um ano e pouco, mas assim, Jardim Botânico, sou fã, Zoológico de Bauru agora também. Tem espaços muito bacanas, né? Tem, exato. Inclusive, estive no Zoológico recentemente, levei a família toda. Falei, agora eu vou não para olhar o que precisa e o que foi feito, mas eu vou olhar para dar uma passeada, né, com eles. Você falou bem, a gente tem coisas muito lindas e históricas na cidade. A gente tem, por exemplo, o próprio zoológico, que é um orgulho para Bauru, sem dúvida nenhuma, o Jardim Botânico, que é lindíssimo. Mas a gente tem alguns pontos da cidade que a gente sabe que precisa de uma atenção muito especial. O Parque Vitória Régia passou recentemente por uma adequação, porque ele acaba sendo... Você chega na cidade, você dá de cara com Vitória Régia. Então, a gente tem um projeto bem interessante para dar ainda mais vida para aquela região, em termos de iluminação, em termos de segurança também. E mais do que isso, a gente acaba sendo uma cidade do turismo de negócios, né? Porque as pessoas vêm muito para os serviços que a cidade oferece, as cidades vizinhas vêm para cá para isso, elas consomem muitas coisas nos nossos shoppings. Então, quando a gente batalha muito para o comércio, a gente fala, olha, o comércio é importante para a cidade, porque, na verdade, muita gente vem o turista para comprar, né? Exatamente. Vem para ir no shopping, vem para andar. Então, o que a gente precisa enquanto... E eu penso nisso, e eu projeto isso para esse ano e para os anos seguintes, é que a gente consiga realmente deixar a nossa cidade cada vez mais aberta e preparada para receber essas pessoas. Isso passa por melhor infraestrutura, isso passa por a gente deixar o Parque Vitória Régia que seja ainda mais bonito, passa por a gente aproveitar melhor os nossos espaços culturais, aqueles prédios antigos que nós temos e que precisam aí de uma revitalização, precisam de um olhar atento. Ocupar melhor os nossos aparelhos culturais, porque é isso que vai trazer as pessoas, né? A estação ferroviária, que é maravilhosa ali. A estação ferroviária é um desafio nosso também, é um prédio que a gente pode usufruir por meio da educação, mas isso não significa que a gente não possa deixar com que outras pessoas tenham acesso àquele prédio. E esse é o nosso grande projeto, na verdade. Quando eu assumi, tinha um desenho inicial, uma ideia do que poderia ser a estação. E aí, esse ano, a gente reuniu um grupo de estudos e a gente está viabilizando algumas questões importantes para a estação. E eu queria muito poder iniciar esse projeto mesmo, porque eu sei que muita gente vai vir para tirar foto na estação, para conhecer. Né? Então, a gente só precisa preparar o município para isso. Eu falo, quem conhece Bauru, não é por nada, não é porque a cidade, que é a minha cidade agora, né? Mas é uma cidade muito gostosa e a gente quer, na verdade, tornar ela mais atrativa. Então, de diversas formas, né? Fazendo as pessoas investirem mais. Então, muita gente vem para jantar em Bauru, muita gente vem para passear, muita gente vem... E agora o nosso desafio é, dentro da nossa pasta ali de turismo, né, na Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, é a gente realmente tornar a cidade ainda mais atrativa. Quer dizer, 7 meses só começou, né? Só começou, agora, gente, acabando a pandemia, se Deus quiser, teremos outras novidades, muita coisa boa. Esse ano ainda é muito difícil, gente, porque a gente queria celebrar os 125 anos de Bauru, uma enorme festa, como já foi feito em outros anos, mas a gente precisa ter um pouquinho de tranquilidade e responsabilidade, os números estão baixando, e aí eu me comprometi, eu falei, o ano que vem a gente pensa num monte de festa para a cidade, para celebrar 126 anos e também preparar esses espaços para receber as pessoas de fora. Eu acho que dá mais conforto para quem vem, principalmente para quem mora aqui. Aliás, vou te dizer, esse pensamento é unânime, viu? De muitos prefeitos que sentaram aí e falaram, realmente agora não dá para fazer muita coisa, mas o ano que vem vai ser a festa, vocês vão ver. Prefeito, nosso tempo voa, eu quero que você deixe aquele recado especial, mas inclusive, porque a gente está no mês de agosto, daqui a pouco vai chegar verão, aquela
aquela falta de água que acontece todo ano em Bauru, prefeita. Qual que é o recado que você deixa para o pessoal que está acompanhando a gente? Olha, o recado é que o pessoal já tem tido paciência, passaram 7 meses aí, mas eu posso dar uma boa notícia para vocês. Agora, em agosto, a gente já inaugura um poço da Praça Portugal, ele está sendo finalizado. Isso corresponde a quase 13 mil pessoas que têm dificuldade de ter água e que a gente pode minimizar esses problemas com esse poço. Temos outros, até o fim do ano, a gente quer fechar com 3 poços prontos. Então, assim, não é tão simples como a gente imaginava. Você tem que seguir todo um trâmite, mas fizemos interligações, vamos continuar fazendo. O nosso objetivo é que nesse pico maior de novembro, que a gente tem realmente aquela falta de água brusca mesmo, a gente não tenha isso esse ano. Nós estamos trabalhando para isso. Então, para vocês terem uma ideia, em agosto a gente deve inaugurar o primeiro. Então, já vai desafogar um pouco. E na sequência os outros. A ideia é fechar o mês de novembro, pelo menos resolvendo 90% da falta de água ainda. E a gente tem que pensar agora e tem que pensar no futuro. Então, estamos trabalhando para isso. Boa notícia. Então, volte para trazer outras novidades. Coisa boa. Obrigada pela sua presença. Eu agradeço. Eu agradeço muito o convite. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Quero desejar um feliz aniversário para essa cidade que me acolheu, que hoje eu tenho a grande responsabilidade de ser prefeita e fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. Eu me comprometo a total dedicação, a gente tem trabalhado muito para isso, mas eu quero dizer que eu tenho certeza que a gente vai viver dias melhores, né? Eu tenho expectativa que os dias melhores virão, um tempo de esperança para Bauru. A gente chama, né, na nossa gestão, Bauru sem limites, né? Um novo tempo, Bauru sem limites. Né? Essa palavra já é bastante conhecida, mas a gente quer que isso aconteça de novo e de uma forma diferente. A gente está aqui para isso. Então, um abraço para cada bauruense aí tão querido e que está vencendo com a gente essa pandemia. Dias melhores virão. Obrigada pelo carinho de vocês sempre, né? Pela lisura na informação. Acho que isso é muito importante. Isso ajuda, né? Quando a boa comunicação ajuda, a cidade ganha com isso, né? Exato. Então, vocês sempre se posicionam muito assim. Então, obrigada. Minha gratidão. Obrigada, prefeita, por estar na nossa sala de Obrigada, estar, por que abrir delícia. o seu coração, assim, trazer os bastidores mesmo da política, que certamente muita gente não tinha noção de algumas coisas que ela falou não aqui, é tão gente. Fácil, não é tão fácil. Obrigada mais uma vez. Um beijo para vocês, gente. Obrigada mais uma vez e a gente vai encerrando esse Visita na Record especialíssimo. Um ano de programa, um ano de muitas entrevistas, de muito conhecimento para você aqui na nossa sala de estar com bolo, minha gente. Já de quebra, 125 anos de Bauru. Parabéns, Bauru, e obrigada por ter me acolhido, cidade do meu coração. Saúde para todo mundo. Enquanto a trilha vai subindo, eu vou cortando esse bolo delicioso aqui, viu? Parabéns, Visita na Record!